Olá, seja muito bem-vindo a esse nosso bate-papo sobre projetos elétricos residenciais, onde nós vamos evidenciar a importância dos projetos elétricos e os primeiros passos para que a gente consiga efetivamente fazer um projeto elétrico conciso e de qualidade. Esse bate-papo nosso é para complementar a nossa palestra gratuita que teve na última quinta-feira, tá certo? Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar para vocês. Meu nome é Everton Moraes, eu sou autor do blog Sala da Elétrica. Aliás, se você não conhece, vai lá na saladaelétrica.com.br. Nós temos bastante conteúdo que vai ajudar com certeza cada um de vocês, tá bom? Na verdade, eu estou na área de treinamento há um pouco mais de 10 anos, então eu fui instrutor da escola Senai durante 9 anos. Eu também sou instrutor de treinamentos numa indústria e adoro o que eu faço. Na verdade, depois que eu me formei como engenheiro eletricista, eu defini na minha carreira que eu seria instrutor de treinamento e é o que estou fazendo aqui hoje, né? Mas vamos para o que nos interessa de verdade, né? Nós vamos falar então de projetos elétricos residenciais. Não se esqueçam, o que a gente vai falar agora está na apresentação em PowerPoint que eu gerei um PDF e deixei disponível para cada um de vocês fazerem o download, tá certo? Vamos lá então, né? A primeira coisa que eu vou falar para vocês aqui é efetivamente a importância do projeto em uma residência, na verdade, né? Então, o que nós veremos aqui ao longo do nosso bate-papo é qual a importância do projeto em uma instalação elétrica residencial, o que é realmente necessário para que a gente inicie um projeto elétrico em uma residência e o cálculo de área e perímetro, que vai ser a premissa básica para que a gente consiga, né, desenvolver um diagrama elétrico completo, como é o que vocês estão vendo aqui no fundo. Não sei se dá para ver direito, mas é o que vocês estão vendo aqui ao fundo na parede, tá bom? Bom, vamos lá então, né? Qual a importância do projeto elétrico em uma residência, tá? Primeira coisa, garantir a rastreabilidade. Isso mesmo, garantir a rastreabilidade. Quando a gente fala de rastreabilidade, então vocês vão observar que quando eu preciso definir um posicionamento de um circuito, quando eu preciso definir o posicionamento de um componente em uma instalação elétrica, sempre que eu tenho um diagrama elétrico, fica muito mais fácil. Exatamente, muito mais fácil, tanto para mim fazer a instalação dele, quanto para fazer a manutenção. Mas eu vou falar um pouco mais disso daqui a pouco, tá? O segundo tópico muito importante que a gente vai estar trabalhando aqui é a propriedade do diagrama unifilar numa instalação residencial, que vai permitir com que a gente faça a execução correta dessa instalação. O terceiro ponto que a gente vai falar também, nessa premissa básica agora, é a garantia de segurança. Toda vez que eu faço efetivamente então um projeto elétrico residencial, uma das principais coisas que eu vou contar nesse projeto é a segurança, seja no uso de DR, seja no uso correto e eficiente do cabeamento e também do sistema de proteção, obviamente, uso de DPS para a segurança dos meus equipamentos e assim por diante, tá bom? Outra coisa é o atendimento das normas, obviamente, NBR 5410 no mínimo, NBR 5419 e algumas outras que nós trabalharemos à frente, tá? E a nova portaria do INMET, a portaria 51, que veio para nos dar mais mercado de trabalho e trazer para nós da área elétrica mais embasamento e qualidade no nosso trabalho no dia a dia. Tudo bem? Vamos lá então, né? Rastreabilidade. O que é e como funciona a rastreabilidade, né? Se você está vendo o diagrama que eu passei para vocês agora, então vocês devem estar observando nesse momento, a rastreabilidade, na verdade, ela garante para a gente identificar todos os condutores que passam dentro de um único ou de todos os eletrodutos dessa residência. E o mais importante é porque na hora de fazer uma manutenção ou uma intervenção para uma ampliação, por exemplo, eu consigo definir onde que está teoricamente mais tranquilo para fazer essa nova infraestrutura ou essa manutenção, tá certo? Uma coisa muito importante também na hora da manutenção, né? Então quando eu vou procurar um defeito em uma instalação elétrica, se eu tenho um diagrama na mão e eu consigo observar nele onde está os circuitos, né, distribuídos nessa residência. Pode ver aqui, né, se você dar uma olhada aqui, a gente tem em laranja os nossos eletrodutos e representado nesses eletrodutos laranja os circuitos elétricos, tá certo? Então é muito importante que a gente consiga ter uma planta totalmente detalhada. Quando eu digo planta, é planta elétrica mesmo, né? Então eu tenho uma planta totalmente detalhada para que eu consiga efetivamente fazer uma ampliação correta, que eu consiga garantir a segurança efetivamente e eu consiga identificar defeitos mais facilmente, tá bom?
Então, quando a gente fala de execução correta, então eu passei o slide aqui, estou no próximo slide aqui, ó, execução correta. Se vocês observarem esse slide, vocês vão ver que tem um eletricista trabalhando em um painel, vamos dizer assim, onde toda a fiação elétrica, toda a parte de infraestrutura elétrica estão sendo baseada em um diagrama. Observem na imagem, se vocês pegarem a imagem aqui, não sei se vai dar para observar, mas logo acima da imagem nós temos um diagrama qual que está sendo a diretriz de instalação dele, por exemplo, né? Então ele está se baseando nesse diagrama para fazer a parte de infraestrutura elétrica. E ele está trabalhando aqui. Claro que essa imagem aqui ela representa o trabalho de não é uma instalação elétrica residencial, né? Ou é uma prova, um teste, alguma coisa do gênero, né? Mas a execução correta me garante maior segurança, maior fidelidade das informações que foram prescritas no papel. E isso vai me trazer, com certeza, mais qualidade técnica na execução do nosso trabalho. Não é isso? Bom, continuando então, segurança. Quando a gente fala de segurança, exato dimensionamento da parte do circuito de distribuição vai me garantir, por exemplo, quando eu faço também um projeto e me baseio na parte de premissas básicas, fazer dimensionamento de área, perímetro, que a gente vai falar mais à frente, para garantir que a previsão de carga vai ser feita corretamente e os circuitos serão criados corretamente, nós conseguimos, por exemplo, fazer com que os disjuntores fiquem corretos, fazer com que a fiação fique de maneira correta. E quando eu falo de disjuntor ficar correto, parece até meio, pô, Everton, só calcular a corrente, não é bem assim não. Existe um fator que é muito importante, que nós falaremos no nosso próximo vídeo, que é referente ao quê? Fator de agrupamento. O fator de agrupamento é muito importante e ele interfere diretamente na corrente do circuito que está na minha residência. Então, às vezes, a gente faz um monte de distribuição incorreta e o fator de agrupamento eleva a corrente, fica desarmando o disjuntor e a gente nem sabe por quê. Tá? Mas isso a gente vai deixar para o próximo vídeo, aqui a gente vai falar da parte mais básica mesmo. Tá? Ó, então, vamos lá. Cumprimento de normas. Então, acho que não precisa nem falar isso, mas vou falar mesmo assim. O cumprimento de normas, como por exemplo a NBR 5410, 5419, né? 5410 que é a norma que rege a parte de instalações em infraestruturas de baixa tensão. Então, em instalações elétricas de baixa tensão, é a NBR 5410 que vai me falar, me dizer como fazer essa instalação corretamente e como garantir a parte de segurança quando eu falo no uso de disjuntores, quando eu falo no uso de aterramento adequado e correto. Tudo bem? Portaria 51 do Inmetro. A portaria 51 do Inmetro ela vem e traz para nós da área de elétrica um salto imenso no que já existe, já trata o item 7 da norma NBR 5410, que é a parte de verificação e certificação da instalação elétrica de baixa tensão. Tá? Mas o que é efetivamente essa portaria e para que ela serve? Por que ela é um ótimo negócio para você futuramente? Com certeza absoluta. A portaria 51 do Inmetro, ela vem e mostra para a gente como e quem pode fazer uma verificação da instalação elétrica e quem pode certificar se essa instalação elétrica está correta ou não. Então imagina só você ter na sua casa uma instalação elétrica e certificar ela como uma instalação elétrica segura, correta, feita por profissionais que atenderam toda a norma NBR 5410 e que fizeram do seu ambiente, da sua instalação elétrica, um local seguro, né? Então é mais ou menos isso que ela traz. E aí o que acontece, né? No meu ponto de vista, eu acho que em médio, curto prazo a gente começa a ter algumas mudanças no setor da construção civil para que principalmente condomínios que são mais exigidos em relação às normas tenham que ter essa certificação da portaria 51 do Inmetro para entregar e conquistar o ABITS, né, que é a documentação principal para quem vai morar numa residência. Tá? O Wilton Moreno do portal HM News, ele tem um e-book sobre essa norma e ele falou, teve um trecho lá que eu até resgatei do e-book dele, eu vou até falar para vocês aqui, tá aí na apresentação que vocês estão vendo também. Ele falou o seguinte, ó, a portaria 51 do Inmetro, né, pode ser um divisor de águas na área de instalações elétricas de baixa tensão. Embora tenha caráter voluntário, ou seja, por que caráter voluntário? Não é obrigatório ainda fazer, pelo menos ainda, né? Nós estamos em 2014, eu não sei se você está vendo esse vídeo em 2020, já é obrigatório, tal, tomara que sim, né? Mas ainda em 2014 ainda não é obrigatório, né? É voluntário. Ela é um marco na medida em que disciplina como e
quem pode realizar a avaliação de uma instalação elétrica. Então, Wilton Moreno coloca essas palavras sábias aqui. Aliás, o Wilton Moreno é um escritor bem conceituado aí, né, dono do portal HM News. E ele traz dessa maneira, com essa frase, ele traz tudo que a norma realmente quer e está mostrando pra gente que é possível fazer, tá? O próximo slide nosso aí, então, nós temos aí, ó, o que é realmente necessário para que eu comece a parte de infraestrutura, analisar a infraestrutura para conceber um projeto elétrico residencial, tá? Então eu coloquei aqui 5 tópicos, eu julgo como os mais importantes, mas tem mais coisas que a gente vai trabalhar ao longo do nosso curso. Mas assim, primeiro, conhecer a norma NBR 5410, obviamente, né? Segundo, definição de quantidades de pontos de iluminação em todos os cômodos da residência, obviamente que junto com o cliente, mas seguindo o mínimo que a norma NBR 5410 pede, tá certo? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Definição de quantidade de tomadas de uso específico, então as TUs, né? E definição de quantidade de tomadas de uso geral, as TUGs, tá certo? Lógico, tudo isso com o uso de uma planta baixa, uma planta que vai ser como essa que vocês estão vendo aqui no fundo, né? Que é uns cômodos todos distribuídos como a parte de infraestrutura elétrica, tá certo? Bom, a planta baixa que nós vamos usar desse nosso vídeo até o último que nós fizermos sobre a parte de infraestrutura de um projeto elétrico residencial, como fazer e assim por diante, é essa planta que está no slide de vocês aí, tudo bem? Então, continuando aqui, aliás, essa planta aqui, né, pessoal, essa planta que eu peguei, tem até o link aí no PDF também, ó, é uma planta do montesuacasa.com.br, lá, peguei lá com eles e eu vou usar essa planta do começo até o final para a gente fazer o projeto elétrico residencial completo, tá bom? Bom, próximo slide nós temos aí, ó, premissas iniciais, área e perímetro para a definição de potência. A iluminação elétrica de uma residência, então quando eu vou definir a parte de potência elétrica instalada para a iluminação e para tomadas, por que é importante fazer isso logo de cara e por que é exigido, né, fazer isso na verdade? Porque é com base nele que eu vou pegar algumas, que eu vou solicitar, por exemplo, fornecimento de energia elétrica por parte da concessionária de energia, por ele que eu vou acabar definindo, por exemplo, a demanda total instalada, com ele que eu vou acabar definindo minha proteção elétrica do disjuntor proteção elétrica do relógio padrão e através dela também, desse cálculo de potência, que a gente vai acabar definindo também os condutores que farão a alimentação dos meus quadros, do meu quadro que vai vir, obviamente, do meu relógio padrão, tá bom? Então, definição da parte de iluminação. Quando a gente fala de iluminação, a norma NBR 5410 ela deixa bem claro que para a iluminação nós temos que fazer o uso de algumas premissas básicas que eu vou falar já no próximo slide, tá? Mas ela fala o seguinte, que a área define exatamente qual que é o valor de potência de iluminação que eu tenho que utilizar para definir as premissas básicas do projeto elétrico residencial, tá bom? Então, no próximo slide nós temos aí, ó, na NBR 5410 sobre iluminação, tá aí nesse slidezinho aqui onde tem um M ao quadrado, né? No item 9.5.2, no 9.5.2.1.1 da norma, ele fala assim, em cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de iluminação comandado por um interruptor. Então, eu tenho sempre que prever em qualquer cômodo, no mínimo, um ponto de iluminação comandado por um interruptor. E no 9.5.1.2, e pessoal, calma que eu vou chegar mais a fundo nesses itens da norma mais à frente, tá bom? Aqui é mais para a gente começar a entender onde nós estamos se metendo, tá? Então, ó, ele fala o seguinte nesse item, ó, em cômodo ou dependência de área superior a 6 metros quadrados, devem ser prevista uma carga mínima de 100 VA e para o acréscimo dos 6 metros quadrados, nós temos mais 60 VA acrescidos na nossa potência do cômodo. Então, se eu tenho um cômodo, por exemplo, de 10 metros quadrados, eu tenho 6 metros quadrados iniciais sendo considerados 100 VA, mas aqui eu tenho mais 4 metros quadrados, não é isso? Esses mais 4 metros quadrados, eu tenho que considerar no projeto mais 60 VA. Então, um cômodo de 10 metros quadrados tem que ser previsto uma potência de iluminação de 160 VA. Tudo bem? E calma, pessoal, isso não tem nada a ver com o que vai realmente ser instalado lá no teto. Por exemplo, se eu vou colocar tudo lâmpada de LED, né, se eu vou colocar lâmpada fluorescente, não. Isso aqui é um projeto inicial para a gente definir demanda instalada. Teoricamente, vamos dizer assim, é o pior caso
é o pior caso que tem que ser considerado para você definir a parte de iluminação, tomadas e assim por diante, tá bom? Bom, claro que vocês devem conhecer o cálculo de área e perímetro. Então, se eu tenho um quadrado, por exemplo, de 4 metros de lado, 4, 4, 4 e 4, né? Então, nós temos aí lado vezes lado, vai me dar 16, né? Então 4 vezes 4, 16, então 16 metros quadrados. Isso é importante, pode ser simples, básico, mas é importante que você saiba, porque vai ser através desse cálculo que nós vamos definir efetivamente a potência de iluminação e assim por diante, tá? Bom, no caso de tomadas, então quando a gente fala de tomada, a norma ela deixa bem claro assim, ó, no dimensionamento de TUGs, tomadas de uso geral, da residência, é considerado o perímetro do cômodo como a composição de quantidade mínima de tomadas existentes no local. Então, dependendo do cômodo também, se é uma sala, se é cozinha, se é uma área úmida ou seca, né, quartos, assim por diante, vai ter diferença da norma. Então, dependendo do cômodo e do perímetro do cômodo, nós temos tratativas diferentes para cada um deles, para a quantidade de tomadas e obviamente, potências disponíveis nesse local. Por exemplo, uma cozinha eu tenho que considerar uma potência maior em função dos equipamentos que tem na cozinha. Geladeira, freezer, micro-ondas, assim por diante, tá? E no item 9522 da norma, ele fala efetivamente do ponto de tomadas. No 95.2.2.1 ele fala exatamente da seguinte maneira, ó, números de pontos de tomadas. O número de pontos de tomada devem ser determinado em função da destinação do local e dos equipamentos elétricos que podem ali estar sendo utilizados, tá? A gente vai ser mais claro em relação a isso. E como o perímetro é quem define, na grande composição aí das tomadas de uma residência, o perímetro é quem define a quantidade de tomadas, então nós temos que conhecer o cálculo de perímetro. O que é o cálculo de perímetro? Olhando aí para a ilustraçãozinha que eu deixei aí, um perímetro eu coloquei aqui de 3 metros de lado, um quadrado de 3 metros de lado. Então, ó, 3, 3, 3 e 3, eu somo todas essas dimensões e eu tenho o perímetro total desse local, tá? Então, 3 metros mais 3 metros, 6 metros, mais 3 metros, mais 3 metros, então eu tenho ao todo 12 metros aí para um quadrado de 3 metros de lado. Na sequência, então, nós temos aqui alguns cômodos dessa planta que eu acabei de mostrar para vocês, que serão considerados e a gente vai montar uma tabela com ela. No final, nós teremos uma tabela onde eu tenho a parte de área, perímetro e, obviamente, as dimensões de cada um dos cômodos, para que a gente possa definir, então, a parte de iluminação e potência, potência de iluminação e potência de tomadas de uso geral desses ambientes. Tudo bem? Então vamos lá. Primeiro exemplo aqui, então, logo no próximo slide, nós temos a área da sala, tá bom? A área e perímetro da sala. A sala que tem 2,70 por 3,20 vai ter uma área de 8,64 metros quadrados e perímetro de 11,8 metros, tá bom? A cozinha, 2,85 metros de lado por 2,85. Então nós temos uma área de 8,12 metros quadrados e um perímetro de 11,40 metros. Quarto 1, 3,35 e 2,70. Para a área, então, nós temos 9,05 metros quadrados e o perímetro de 12,10 metros de perímetro. Então, cômodo. Quarto 2 agora. Quarto 2 nós temos 2,85 por 2,35. Obviamente, então, a área vai ser 6,70 e perímetro 10,40 metros para nosso cômodo, que é o quarto 2. O banheiro, né? Então o banheiro ele tem 1,95 por 1,20. Esse banheiro, então, ele vai me dar uma área de 2,34 metros quadrados e perímetro de 6,30. Por exemplo, no banheiro, né? No banheiro, na hora de prever na norma, ele me dá uma área de 2,34 metros quadrados. Não chega nem aos 6 metros mínimos pedidos na norma. Só que a norma é bem clara, ela fala que para qualquer cômodo, o mínimo que eu vou considerar é 100 volt-ampere, até 6 metros quadrados. A partir daí eu vou acrescer 60 VA. Mas a gente vai chegar lá ainda, a gente vai falar um pouco mais sobre esses conteúdos, tá? A varanda, por exemplo, ela tem 6 metros de comprimento por 1,5, né? Sendo assim 9 metros quadrados e 15 metros de perímetro ao longo das dimensões desse ambiente, tá? E ainda tem um hall, que é a junção ali entre a porta do banheiro, as portas do quarto e o acesso à sala e cozinha. E nós temos uma dimensão de 1,20 m por 90 cm, que
pressupomos aí, então, ou calculamos, na verdade, uma área de 1,08 metros quadrados e um perímetro de 4,20 metros de perímetro, tá? Nesse próximo slide, então, nós temos todas as dimensões dos nossos cômodos, bem como área e perímetro também, que será útil no nosso próximo passo, nosso próximo aula, né, nosso próximo vídeo, para que a gente consiga determinar a potência de iluminação, que é com base na área, como a gente já viu, e a potência referente a tomadas de usos gerais, que é baseado nos perímetros. E a gente também, nós vamos estar comentando sobre a potência gerada pelas tomadas de uso específico, que são as tomadas de chuveiro, tomada de máquina de lavar, dependendo da potência dela, tomadas de torneira elétrica e assim por diante, tá bom? Bom, agora eu queria o seguinte, né? Eu vou abrir aqui para vocês fazerem algumas perguntas e eu quero que vocês deixem aqui no vídeo do YouTube as suas perguntas referente a esse assunto, né? É claro que essa é a primeira de 4 palestras, 4 cursos, 4 videoaulas, na verdade, que nós vamos estar abordando, e eu quero que você deixe aqui no comentário aqui quais são as suas dúvidas referente a esse nosso primeiro momento, esse nosso primeiro encontro aqui, tudo bem? Bom, até agora eu acredito que está indo tudo ok, né? Eu vou esperar, na verdade, a resposta de vocês através dos comentários aqui do YouTube. Eu agradeço desde já, muito obrigado de verdade, e até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo webinar, até o nosso próximo vídeo, tá bom? Se você ainda não se cadastrou para receber essas informações, eu estou deixando o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Um grande abraço para você e até o nosso próximo encontro. Tchau!